Podemos? Uhum. Maravilha. Então, primeiramente, bom dia. Bom dia. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite da Vanessa e da organização. Para mim é uma honra imensa estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão importante para a raça que vocês tanto amam, que são os Terranômicos, tá? Só para eu entender um pouquinho melhor, vocês são a maioria criadores ou a maioria tutores? Tutores. Tutores? Tá, perfeito. Mesmo assim, mesmo vocês não sendo criadores, é importante que vocês tenham consciência do que pode acontecer com os pets de vocês. E eu acho muito legal essa iniciativa que vocês estão tendo, né? De fazer essa reunião anual, de vocês se divertirem, conhecerem outros animais da mesma raça, outras pessoas que também gostam dessa raça, mas também essa parte de conscientização em relação à saúde. Então, vamos lá. Primeiro, por que é tão importante a gente falar sobre o coração do Terranômico? A gente já sabe que essa raça tem várias evidências científicas de que tem sim uma predisposição ao desenvolvimento de vários tipos de doença, seja elas cardíacas ou de outros sistemas também. E a gente sabe que essas doenças elas têm uma predisposição genética. Então, quando a gente pensa em reproduzir esses animais, ou em vender os animais, ou em comprar os animais, ou da gente acasalar, a gente tem que sempre levar isso em consideração. E também, a gente sabe que se a gente consegue fazer uma triagem, um screening, então a gente... Ah, é melhor ficar desse lado? Ele tá fixo? É melhor. Eu tenho essa mania de ficar andando enquanto eu dou aula, mas vou ficar aqui, vamos lá. A gente consegue fazer uma das coisas mais importantes, que é prevenir. Além do que tratar, é muito melhor a gente prevenir essas doenças do que a gente ter que remediar depois. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, tá? Vocês, tem alguém aqui que era da área da saúde? Não? Você? Maravilha. Então, tirando ela, para todos vocês, eu vou voltar para o básico, né? Que imagino que vocês já sabem um pouquinho de anatomia da parte do coração, só para a gente ficar todo mundo alinhado do que a gente vai conversar daqui para frente, tá? Então, só para vocês entenderem o que é o coração e como que ele funciona, para depois vocês entenderem o que tem de errado no coração desses animais, né? Que eles têm maior prevalência. Então, vamos lá. O coração, ele é um órgão musculoso e ele é uma bomba. Então, ele serve para bombear o sangue. E como que essa bomba funciona? Então, a gente tem 4 espacinhos dentro dela. 2 a gente chama de átrios e 2 a gente chama de ventrículos. Então, a gente tem o lado direito do coração e o lado esquerdo. Então, como que essa bomba funciona? O sangue, ele vai vindo do corpo e ele entra no coração aqui no átrio direito. O átrio direito vai bombear o sangue para o ventrículo direito, que vai bombear o sangue para os pulmões. Lá no pulmão a gente respira, então entra oxigênio e sai o gás carbônico do nosso sangue. E depois esse sangue rico em oxigênio volta para o coração aqui no átrio esquerdo. O átrio esquerdo bombeia o sangue para o ventrículo esquerdo, que bombeia o sangue para a artéria aorta. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, especialmente nessa parte aqui do lado esquerdo. Porque as 2 cardiopatias que a gente vai mais conversar hoje, elas envolvem o lado esquerdo do coração. Então, só relembrando, o átrio esquerdo bombeia o sangue para o ventrículo esquerdo, que bombeia o sangue para o corpo, passando aqui pela artéria aorta. Por enquanto, tudo bem? Alguma dúvida? E é importante a gente relembrar que a gente tem 2 grandes tipos de doenças cardíacas. Então, a gente tem as cardiopatias congênitas, que são aquelas cardiopatias que já se desenvolvem quando aquele animalzinho nasceu. Então, a gente consegue detectar elas mais precocemente e elas geralmente têm relação com alguma alteração na estrutura do coração. Além disso, a gente também tem as cardiopatias adquiridas, que são aquelas doenças que vão se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, geralmente, a gente vai encontrar essas doenças naqueles animais adultos ou animais idosos. E elas podem, sim, ter uma predisposição genética. Então, por exemplo, um pai e uma mãe podem passar para a sua prole essa predisposição do animal desenvolver, mas ele vai desenvolver só lá na vida adulta. E também, a gente pode ter essas doenças adquiridas que elas são causadas por alguma outra coisa que não a parte genética.
Então, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, doenças metabólicas, degenerativas, entre outras. Então, eu dividi essa aula em 3 partes, tá? A gente vai conversar sobre as 2 principais cardiopatias que a gente vê no Terra Nova. E, por último, a gente vai conversar sobre a prevenção dessa doença, que ela é mais importante ainda do que o tratamento. E vocês, como tutores, e se algum criador estiver assistindo também, a gente consegue atuar muito mais na prevenção falando com vocês, do que nós, médicos veterinários. Então, que bom que a gente está tendo esse encontro hoje. Então, a gente vai começar conversando sobre a estenose subaórtica. E por que eu coloquei um filhotinho perfeito aqui? Porque ela é uma cardiopatia que a gente consegue detectar bem no início da vida. Então, a gente já sabe que a estenose subaórtica, ela tem sim uma predisposição genética. E o que é a estenose subaórtica? Lembra que eu falei para vocês que as 2 cardiopatias que a gente vai ver envolvem o lado esquerdo do coração, certo? O que acontece com a estenose subaórtica? Lembra que eu falei que o átrio esquerdo manda o sangue para o ventrículo esquerdo, que manda o sangue para o corpo, certo? Na estenose subaórtica, a gente vai ter uma lombadinha, e essa lombadinha ela pode ser formada, por exemplo, por fibrose, pode ser um anel fibroso, por exemplo, que ela vai dificultar a passagem de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, pensa como se a gente estivesse com uma mangueira ali jogando água no jardim e a gente coloca o dedo na boca dessa mangueira. É mais ou menos isso que acontece. Quando a gente coloca o dedo na boca da mangueira, o que acontece com a água? Ela sai turbilhonando e sai com uma velocidade muito alta. Então, isso acontece aqui também. Quando a gente obstrui a passagem do sangue que vai sair do coração, então esse sangue ele acaba saindo com uma velocidade muito alta. Então, esse é um paciente que, quando a gente ausculta, a gente geralmente detecta um sopro muito alto. Porque é como se você estivesse colocando um dedo ali bem na saída do ventrículo esquerdo para o corpo. Por enquanto, tudo certo. Lembra que eu falei para vocês que o coração é um órgão muscular? Então, pensa aqui. Se tá mais difícil de mandar o sangue para o corpo, primeiro, vai menos sangue do que deveria. E, além disso, quando a gente vai na academia e a gente faz força, o que a gente quer? Ganhar músculo, hipertrofia. Se a gente tem uma obstrução aqui da saída de sangue, esse ventrículo vai começar a fazer mais e mais e mais força. Então, ele vai hipertrofiando, ele vai ficando mais forte, mais grosso. Então, esse ventrículo vai começando a aumentar de tamanho, porque ele vai ficando mais forte. E depois de um certo tempo, o átrio vai dilatando também. Por quê? Se ele não consegue mandar o sangue lá para o corpo, vai acumulando líquido aqui no coração. E ele vai aumentando de tamanho progressivamente. Depois eu vou mostrar um caso para vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, e aqueles pacientes que a gente diagnostica, então, a estenose subaórtica, o que a gente pode esperar em relação à expectativa de vida, né, e prognóstico desses pacientes? A gente geralmente classifica essa doença de acordo com a velocidade com que o sangue sai do corpo, do coração. Então, lembra que eu falei que quando a gente faz essa obstrução, sai muito rápido o sangue para o corpo? Então, se essa velocidade é extremamente alta, a gente considera uma estenose severa. Se essa velocidade tem um aumento leve ou moderado, então é uma doença leve a moderada. Então, aqueles pacientes que têm uma doença severa, a gente sabe que eles podem ter uma sobrevida de 19 meses, ou seja, 1 ano e pouquinho, sem tratamento, e realizando alguns tipos de tratamento, seja medicamentoso ou com procedimento. Essa sobrevida pode chegar em média ali a 55 meses, o que a gente sabe que também não é muito. Só que aqueles pacientes que têm uma doença leve, ou às vezes até moderada, eles têm uma expectativa de vida boa, muito parecida com um animal que seja 100% saudável. Como que a gente vai identificar os animais que têm essa doença? Primeiro, não são todos os animais que têm sintomas. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa triagem. Porque muitas vezes, quando eles vão desenvolver sintomas, pode ser tarde demais. Eles podem já ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, primeiro, eles podem não ter sintoma nenhum, mas o que eles podem apresentar de sintoma? Pensa que o coração não está conseguindo bombear o sangue para o corpo. Se está faltando sangue no corpo, então esse animal vai ser um animal que vai ter uma maior fraqueza, ele pode apresentar emagrecimento, ele pode apresentar desmaios, por exemplo.
Aqueles animais que desenvolvem insuficiência cardíaca podem começar a ficar mais cansados do que o normal, tá? E esses pacientes também podem apresentar morte súbita. E se um veterinário vai lá e faz um exame físico desse animal, o que de principal ele pode observar? Como eu comentei com vocês, o sopro, porque a gente vai ter uma obstrução ali na via de saída do ventrículo esquerdo. E também, em alguns casos, a gente pode detectar arritmias. Então, só para vocês terem uma noção do que a gente vê quando a gente faz o exame do coração, que é o ecocardiograma. O ecocardiograma, ele é o ultrassom do coração. Então, a gente consegue ver o coração ali por dentro, ver cada uma das estruturas e ver o sangue passando por dentro do coração. Então, a gente consegue literalmente olhar ali por dentro. Tá tudo bem, tá bem, Vanessa. Vamos dar o microfone para Segura. Vamos lá. Então, esse exame é quem vai realmente bater o martelo de que os pacientes têm essa doença. Então, só para vocês terem uma noção, aqui eu coloquei um animal saudável, que não tem nenhuma alteração significativa, e aqui é um animal com uma estenose subaórtica severa. Só para vocês entenderem o que a gente está vendo. Eu peguei o coração aqui e eu deitei ele de ladinho. Então, aqui a gente está vendo o lado esquerdo do coração, átrio e ventrículo esquerdo, e aqui átrio e ventrículo direito. Então, aquela imagem que a gente viu, eu só fiz assim, certo? Percebam a diferença? Olha o tamanho do átrio esquerdo desse animal saudável em comparação com o átrio direito. Ele é um pouquinho maior? É um pouquinho maior, mas a diferença não é tão gritante. E o ventrículo esquerdo também, ele é um pouquinho maior que o ventrículo direito, mas não é uma diferença tão absurda. Comparem aqui com esse paciente com subaórtica severa. Olha o tamanho do átrio esquerdo em comparação com o tamanho do átrio direito. Ele é muito maior. E o ventrículo esquerdo também é muito maior que o ventrículo direito. Então, esse paciente já estava num estágio bem avançado dessa doença. E aí, esse mesmo paciente que tinha uma alteração severa, quando a gente abre a aorta, né, pra gente ver o sangue saindo ali do corpo, essa daqui é uma ferramenta que a gente coloca ali no ecocardiograma, que a gente consegue ver a direção do fluxo sanguíneo. Então, para onde que o sangue está indo ali dentro do coração. E aí, aqui, ó, se vocês forem ver, vocês conseguem observar que faz um mosaico de cores? Como se fosse um arco-íris aqui? Isso significa que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo e ele, quando ele passa para ir para a aorta, ele está turbilhonando, que é o que acontece quando a gente coloca o dedo ali na boca da mangueira. E por que isso está acontecendo? Vocês conseguem notar que tem uma lombadinha aqui? Então, isso daqui está causando uma obstrução da passagem do sangue ali para a aorta. Todo mundo conseguiu enxergar? E o que vai indicar para a gente a severidade da doença? Lembra que eu falei para vocês que a velocidade com que esse sangue sai do coração e vai para a aorta, ela fica aumentada. Então, esse daqui é um animal normal. O normal é que essa velocidade do fluxo aórtico seja 100. A dele está a 101. Tranquilo. A daquele paciente estava 501. Ela estava 5 vezes acima do normal. Então, realmente, era muito difícil de passar o sangue do ventrículo esquerdo para o corpo. Bom, eu comentei com vocês que a gente já sabe que esses pacientes, que essa doença, ela tem uma predisposição genética. A gente ainda não sabe perfeitamente como funciona essa passagem, né, essa herança genética de pais para filhos. Mas existem duas principais hipóteses. Qual que é a primeira hipótese? Que se um pai e uma mãe, eles tenham uma alteração genética, eles podem passar essa alteração genética dessa doença para os filhos. Então, pode nascer um filho que não tem alteração genética. A alteração genética vamos considerar como S-zão, tá? Vocês devem lembrar lá da escola que a gente via isso nas aulas de biologia, né? Então, vamos usar agora. Então, o Szinho é o gene normal e o Szão é o gene alterado. Então, um pai que tem um gene alterado e uma mãe que tem um gene alterado, eles podem gerar um filho saudável, que não tem nenhuma alteração genética. Eles podem gerar um filho que ele tem alteração genética dos dois genes. E nessa doença já está hipotetizado de que se o animal ele nasce com o Szão, ele não chega nem a nascer.
Então, é aquele animalzinho que ou a mãe sofre um aborto, ou ele não chega nem a se desenvolver ali na barriga da mãezinha dele. E também, eles podem gerar um filho como eles. Então, que tem uma alteração genética, mas um gene normal e um gene anormal. E se esse animalzinho tiver uma alteração genética, ele pode ou não desenvolver. Então, ele pode aparentar estar saudável e ter alteração genética. Ou ele pode ter alteração genética e desenvolver a doença. E qual que é a proporção de animais que desenvolvem e não desenvolvem? Então, 1 a cada 3 animais que têm alteração genética podem desenvolver essa doença. Por isso que é tão difícil a gente identificar, porque pode ter um animal que aparenta ser saudável e ele tem alteração genética e pode acabar passando isso para a prole. Então, essa, que é a herança dominante, é uma das hipóteses. A outra hipótese é de que essa herança genética seja poligênica, ou seja, não é um gene que vai causar essa doença. É uma combinação de vários genes que precisam estar alterados. E se são vários genes que precisam estar alterados, o nosso rastreio genético acaba ficando mais complexo ainda. É mais difícil ainda da gente conseguir identificar quem que está causando essa doença e da onde que está vindo. Mas o que a gente já sabe? Isso já é muito bem demonstrado na literatura científica. Quanto maior a consanguinidade, maior o risco da gente desenvolver essa estenose simbiótica. Então, independente de qual daquelas hipóteses genéticas, se a gente cruza animais que têm parentesco próximo entre si, a gente aumenta a chance dos filhos desenvolverem esse tipo de problema no coração. Tá, então se a gente sabe que tem uma alteração genética, será que a gente consegue fazer um teste genético para a gente saber se esse paciente tem essa mutação e daí a gente tira ele da procriação? Infelizmente, a gente ainda não tem. Então, a gente já tem alguns estudos que tentaram chegar lá. Por exemplo, um estudo lá nos Estados Unidos mostrou, nossa, gente, ó, se tiver essa alteração genética, a gente sabe que vai desenvolver. Que eles pegaram uma família de terras novas que tinham essa doença e descobriram uma alteração genética neles. Opa. Só que um pessoal lá na Europa fez exatamente o mesmo estudo e eles não observaram essa alteração genética. Então, para vocês verem como é tão difícil a gente conseguir rastrear qual que é o gene que está envolvido nesse problema no coração deles. Então, se a gente não consegue fazer um teste genético, a única forma da gente saber se uma família pode ter, se um animal pode ter, é o ecocardiograma, que é aquele exame que eu mostrei para vocês. Uhum. Por enquanto, tudo bem da estenose subaórtica. Existe a possibilidade de operar alguma coisa para a estenose, de tirar essa lombadinha? Essa é uma ótima pergunta. Em relação a tratamento, existe a possibilidade não de operar, mas de fazer o que a gente chama de válvuloplastia por balão. Então, eles entram ali no coração, eles inflam um balão bem naquela região para tentar meio que esgarçar aquela região. Só que a gente não teve, por enquanto, resultados muito promissores. Então, por exemplo, teve um estudo que comparou esse procedimento com eles tomarem atenolol, que é uma medicação que só faz o coração ficar um pouquinho mais devagar. E não viram diferença. Então, acaba sendo melhor você dar um remédio do que fazer um procedimento ali muito invasivo, né? Então, a gente ainda não tem nenhum procedimento curativo para essa doença, o que acaba sendo muito triste, né? Aquele paciente que eu mostrei para vocês, ele veio para mim já num quadro muito grave. Então, a gente fica sem o que fazer. É bem triste, assim, porque a gente fica de mãos atadas. Tem outras cardiopatias que a gente ainda consegue ajudar mais com medicamentos. Mas essa é uma que é bem complicada, assim, da gente conseguir ajudar o paciente. Por isso que a prevenção é o melhor caminho. Como é que chama esse medicamento? Atenolol. Eu tomo. Na É de verdade, humano. praticamente todos os medicamentos que a gente usa na veterinária, eles também são usados na medicina humana. Assim, no toque não dá pra saber, né? Tipo, você chegar, palpar seu cachorro. Ótima Tem pergunta. como. Tem alguns pacientes que, quando eles têm um sopro muito alto, além da gente conseguir auscultar, esse sopro é tão alto que ele acaba gerando uma vibração no tórax. E a gente consegue sentir o sopro com a mão. Especialmente aqueles que não são muito gordinhos, né? E a gente consegue sentir o sangue batendo ali no coração e vai reverberando ali pro tórax. Então, eu perguntei se existia algum sintoma, tipo, o cachorro apresenta alguma coisa que dê pra gente saber. Dá pra vocês palpar, dá pra sentir o frêmito em alguns casos.
E muitos pacientes são assintomáticos. Mas, quando eles começam a ter sintomas, eles podem apresentar desmaio, fraqueza. Às vezes é um animal que não corre tanto quanto os outros. Mas, de qualquer forma, isso pode ser sintoma de outras doenças também, né? Por isso Quando que corre, desmaia. ou quando corre e desmaia. Tem alguma unidade específica para fazer o Doppler para já identificar isso? A gente vai chegar lá. Então, agora vamos falar sobre a cardiomiopatia dilatada. Bom, como o próprio nome já sugere, a cardiomiopatia dilatada se refere a uma doença que leva à dilatação do coração. Então, basicamente, o que acontece? Então, vamos lembrar aqui do coração, aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Essa doença vai afetar especialmente o ventrículo esquerdo. Mas ela pode afetar também o ventrículo direito, refletir no átrio esquerdo, no átrio direito, mas esse aqui é o carinha que é mais afetado. O que acontece? Esse ventrículo esquerdo, ele é a parte mais importante do coração para bombear o sangue para o corpo, certo? E aí, o que acontece? Na cardiomiopatia dilatada, por N motivos diferentes, esse bombeamento não ocorre da forma como deveria. Então, esse é um coração mais fraco. Ele não contrai adequadamente. Se ele não contrai adequadamente, ele vai dilatando, como se fosse acumulando sangue ali dentro. Então, isso vai acontecendo com o ventrículo esquerdo. Se acumula sangue no ventrículo esquerdo, vai acumulando sangue também no átrio esquerdo. Então, o átrio também vai dilatando. E lembra que eu falei para vocês que quem manda sangue para o átrio são os pulmões. Então, se acumula muito sangue nos átrios, no átrio esquerdo, vai acumulando também essa pressão aí nos pulmões e o paciente pode começar a acumular água no pulmão, que a gente chama de edema pulmonar. Então, o edema pulmonar é a insuficiência cardíaca. Se eles começam a acumular no pulmão, é como se fosse um afogamento. Mas é um afogamento causado pelo próprio corpo, pelo próprio coração. A cardiomiopatia dilatada, além dela ter essa alteração mecânica, ela também tem um componente elétrico. Então, eu não sei se vocês sabiam, mas o coração, ele parece um motor de carro. Então, ele tem a parte da bomba mecânica e ele também tem a parte elétrica. Então, a cardiomiopatia dilatada, além de ter uma alteração mecânica, também pode ter uma alteração elétrica. Esses pacientes são muito predispostos a fazer arritmias. Por isso que isso é uma coisa muito importante da gente investigar também. A cardiomiopatia dilatada, não sei se vocês já tinham ouvido falar dela, porque ela também existe na medicina humana, mas na medicina veterinária, ela é a segunda cardiopatia mais comum. Ela só perde para a endocardiose mitral, que ela é a que a gente vê mais comumente nos cães de porte pequeno. A cardiomiopatia dilatada, ela é a que a gente vê mais comumente nos grandões. Então, toda vez que eu vejo um grandão entrando no meu consultório, a primeira coisa que eu penso é cardiomiopatia dilatada. Olha que show. Então, toda vez que eu vejo um grandão, eu penso nisso, cardiomiopatia dilatada, antes de qualquer outra coisa. E quais são as raças mais predispostas? Boxer e Doberman são as raças modelo para esse tipo de doença. O Terra Nova também acontece com bastante frequência. São Bernardo, Dog Alemão e também algumas raças que não são grandes, como por exemplo o Cocker e o Bulldog. Então, se vocês tiverem alguma dessas raças também, vocês têm que pensar neles também quando a gente estiver falando dessa doença. O labrador. Labrador também. Labrador e Golden também fazem bastante dilatado. O Pincher é isso? O Pincher tem muito do coração crescendo. O Pincher, na verdade, como ele é de porte pequeno, todos os de porte pequeno têm maior predisposição à endocardiose de mitral, que é um probleminha na válvula que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Nos cães de porte pequeno é mais raro a gente ver a cardiomiopatia dilatada, mas pode acontecer em algumas outras cirurgias. O coração foi crescendo. Uhum. Ele é pequenininho, mas tem coração grande. Exatamente. Então, nos pinchers, ou os cães de porte pequeno, eles têm um problema na válvula, e aí, por causa do problema na válvula, o coração vai crescendo. E daí, aqui não é tanto problema na válvula, e sim no miocárdio, né? Bom, e a cardiomiopatia dilatada? Eu sei que aqui eu quero falar com vocês especialmente da parte genética, né? Que é o que a gente vai tentar prevenir. Mas a cardiomiopatia dilatada não é causada apenas por uma herança genética. Ela também pode ter outras causas. Então, a gente também pode ter causa nutricional. Teve uma vez que eu atendi uma pitbull
que ela comia dieta vegetariana e a dieta dela era base de tapioca. E ela tinha cardiopatia dilatada, muito provavelmente por uma deficiência nutricional. E também negligência, né, gente? Por favor, quem que vai comer, vai dar uma dieta à base de tapioca pro cachorro, mas tudo bem. Além disso, doenças hormonais podem causar essa alteração. Miocardite, que são doenças infecciosas, podem causar. Vocês já devem ter ouvido falar da sinomose, da parvovirose, elas podem causar esse tipo de doença cardíaca. Parasitária, então doença de Chagas, que aqui na nossa região, pelo menos, não é tão comum, mas em outras regiões do Brasil tem bastante. Segura. E também taquiarritmias. Então, aqueles animais que têm arritmias, que fazem o coração bater muito rápido, também podem desenvolver esse tipo de problema. Tem alguns animais que chegam pra gente no consultório, a gente vê que tem a cardiopatia dilatada, a gente procura o que disso que pode estar causando, a gente não encontra nenhuma causa. E aí a gente vai falar que esse paciente tem uma causa idiopática, ou seja, idiopático significa que a gente procurou a causa e não encontrou nenhuma causa. Então, fica uma incógnita. E a gente sabe que a cardiopatia dilatada, então, ela tem esse caráter genético também. E esse caráter genético acaba sendo muito parecido com o que eu conversei com vocês ali da estenose subaórtica. Então, o que significa esse nome grandão e feio aqui? Herança dominante é aquela questão do Szão. Então, se o animal tiver o Szão, ele pode desenvolver a doença. E o que é uma penetrância incompleta? Lembra que eu falei para vocês que não são todos os animais que têm o Szão que vão desenvolver? Então, é a mesma coisa. Então, às vezes, o animal tem alteração genética, mas ele não necessariamente vai desenvolver esse problema. E por que é tão importante a gente falar disso? Porque, por exemplo, nos Dobermans, em Terra Nova a gente não tem tanto esses números, mas nos Dobermans, os boxers também são muito estudados. A gente sabe que se você chegar no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa e você ver 2 Dobermans, tem uma grande chance de um deles ter essa doença. Então, a prevalência é de 45% a 63%. Quase metade dos Dobermans tem essa doença. Então, é realmente muito comum nessa raça e, na verdade, em todos os cães de porte grande. E também eles já observaram, né, que os machos têm um maior risco do que as fêmeas. E o que pode acontecer com os animais depois desse diagnóstico? Então, isso varia um pouco de estudo para estudo, mas já foi observado que depois que a gente fecha o diagnóstico, esses animais têm uma sobrevida média de 50 semanas, ou seja, de 11 meses, menos de um ano. Mas a gente sabe que tem muitos animais que têm uma sobrevida muito menor do que essa. Então, por isso que o ideal é a gente sempre tentar diagnosticar o quanto antes, para a gente ajudar esses pacientes antes que a doença esteja num quadro muito avançado. E como é que a gente vai identificar esses animais? Mais uma vez, muitos desses animais não têm nenhum sintoma até chegar num estágio muito avançado. Então, o ideal é a gente identificar bem no comecinho, porque eles ficam, às vezes, por anos com essa doença e ninguém descobre. Quando eles estão no estágio mais avançado, o que eles podem apresentar? Pensa que é um coração que não bombeia o sangue para o corpo. Então, muito parecido com os sinais clínicos que a gente viu na estenose subaórtica. Aquele animal pode apresentar desmaio, pode apresentar cansaço. Quando eles têm insuficiência cardíaca, eles podem ter dificuldade para respirar, porque tem líquidos no pulmão, como se fosse um afogamento. Se eles têm insuficiência cardíaca do lado direito, eles podem começar a acumular barriga d'água. Não sei se vocês já viram alguma vez, a ascite, né? Acúmulo de líquido no abdômen. Vou até mostrar para vocês depois um caso. E também eles podem apresentar morte súbita. E por que que, especialmente nessa doença, é tão importante a gente falar sobre morte súbita? Porque, por exemplo, em Dobermans, que é a raça mais estudada para essa doença, eles sabem que a cada 4 Dobermans que não tem nenhum sintoma, o primeiro sintoma é a morte súbita. Então, não dá nem tempo de você ver alguma coisa alterada em casa, porque o primeiro sintoma acaba sendo a morte súbita. Esse daqui é um paciente com ascite, né, com líquido no abdômen. Então, é bem visível, né? Mas, às vezes, o tutor confunde, acha que tá um pouquinho gordinho, ou às vezes, se é fêmea, acha que pode estar prenha e tudo mais. Mas isso daqui é líquido. Tem uma vaca. Tem uma vaca aqui que tá bem assim, acho que... Sério? Ou às vezes ela Tem pode uma estar grávida.
Mas a barriga dela desproporcionava lá. Ai, meu Deus. Desproporcional. Tadinha. Às vezes pode ser uma cardiopatia, sim. Elas também podem fazer. Bom, e o que a gente pode fazer para identificar essa cardiopatia? No raio-x, a gente pode ver o coração dilatado. Então, aqui a gente está vendo um cachorro virado com a barriguinha para cima. E aqui a gente está vendo o coração e os pulmões. Vocês estão vendo que o coração ele parece uma bola de boliche? Ele não deveria ser assim. Ele deveria ter um formato um pouquinho mais magrinho. Tá vendo? Ele tá bem dilatado, tanto que ele quase chega de um lado do tórax até o outro, tá vendo? Isso não é normal. E o ecocardiograma é quem vai ajudar a gente a bater esse martelo. Vocês lembram daquele exemplo saudável que eu dei para vocês, né? Então aqui é o mesmo corte, então a gente está vendo o lado direito e o lado esquerdo. Vocês estão vendo que o ventrículo esquerdo quase não mexe? Ele tinha que estar bombeando, certo? Ele não está conseguindo bombear. Então ele tem uma diminuição da contratividade muito severa, está bem dilatado. Olha o tamanho do átrio esquerdo dilatado. E além disso, ele também já tem um aumento do átrio direito. Então, o coração inteiro dele já está todo sendo prejudicado. E lembra que eu falei para vocês que não é só parte mecânica. Então, é muito comum a gente ver também alteração elétrica. Esses pacientes muito comumente desenvolvem arritmias. Eu não vou me ater aqui ao nome das arritmias para não fazer confusão na cabeça de vocês, mas a gente pode ter tanto arritmia surgindo nos átrios, quanto arritmia surgindo nos ventrículos, o que acaba sendo muito pior quando se origina nos ventrículos. E só para vocês terem uma noção do que a gente vê, né? Então, esse daqui é um eletro normal, esse daqui é um paciente com alteração, uma arritmia atrial, com uma fibrilação atrial, e essa daqui é a arritmia ventricular, que é a taquicardia ventricular. Vocês estão vendo que elas são bem diferentes desse daqui, que é o normal, né? Então, isso a gente pode observar também nos cães com cardiomiopatia dilatada. E além do eletrocardiograma, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, a gente pode fazer o Holter 24 horas. Não sei se algum de vocês já fez o Holter. A gente faz no medicina humana, né? A mesma coisa, a gente faz neles também. Então, a gente acopla ali os eletrodos no tórax. Ai, eu tô colocando a mão no microfone. A gente acopla os eletrodos ali no tórax do animal. A gente coloca uma roupinha própria para isso. E a gente coloca o dispositivo no bolsinho da roupinha, que ela é feita para isso. Aí ele vai para casa, vida normal durante 24 horas. E ele volta no dia seguinte para a gente tirar. E a gente lê nessas 24 horas como que estava o eletro dele durante 24 horas. Pra gente ver essa questão das arritmias. E o Holter, ele é muito, muito, muito importante pra gente definir se o animal precisa de tratamento ou não para as arritmias. Bom, e como que a gente vai classificar os animais com cardiomiopatia dilatada? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para vocês terem uma noção. A gente tem algumas fases dessa doença que pode ser uma progressão, tá? Então, os pacientes na fase A, que é a fase mais inicial, são aqueles animais que não têm a doença. Eles são 100% saudáveis. Só que eles têm uma predisposição. Então, por exemplo, a mãe já teve essa doença, o pai já teve essa doença, o irmão tem a doença. Então, tem uma predisposição familiar ou se eles pertencem a alguma raça predisposta. Agora, eu pergunto para vocês, o Terra Nova é uma raça predisposta? É. Então, se os cães de vocês são saudáveis, eles já estão aqui, ó. Eles já são classificados como estágio A. Porque são animais que a gente precisa acompanhar periodicamente, porque eles podem desenvolver essa doença. Do B1 para frente, são aqueles animais que já têm a doença, tá? Então, os animais B1 e B2 são aqueles que ainda não têm sintomas. Então, B1 quando tem alteração elétrica, B2 quando já tem alteração contrátil. E o paciente no estágio C é aquele que já tem água no pulmão ou água no abdômen, por exemplo. E estágio D é aquela fase mais tardia. Então, aquele animal que começa a ficar resistente ao tratamento. E a gente precisa fazer alguns ajustes para esse animal conseguir ficar confortável. Tanto que aqui nos animais B1 e B2 a gente chama de fase oculta. Porque em casa, para o tutor, está tudo perfeito. O animal não apresenta nada de diferente. Só que na fase clínica é quando eles já começam a ter sintomas. Só que, olha onde que está a fase clínica. Já são aqueles animais que estão numa fase mais avançada. Então, o ideal é a gente diagnosticar aqui, ó, na fase oculta. Que é quando a gente consegue ajudar eles mais precocemente. Tudo bem de cardiomiopatia dilatada?
E agora vamos para a prevenção. Então, antes da gente falar do que a gente pode fazer, a gente precisa se perguntar, tá, mas será que a prevenção realmente funciona? Então, eu descobri preparando essa aula, eu não sabia disso, né? Mas tem um programa que foi feito na França, e foi um programa que durou 13 anos, que eles falaram assim, gente, a partir de agora, todos os cães da raça nova que forem fazer um cruzamento, eles precisam fazer uma avaliação cardiológica antes de fazer o cruzamento. E aqui que eles perceberam que, ao final do estudo, a prevalência da estenose subaórtica, que é aquela cardiopatia congênita, ela caiu abruptamente. Então, nos últimos 3 anos, de 13 anos, né, nos últimos 3 anos, eles não diagnosticaram mais nenhum caso de estenose subaórtica. Por quê? Ah, então tá bom, eu vou acasalar o meu cachorro com o outro. Aí eu vi que o meu tem essa doença, eu já tiro ele. Então, ele não vai passar esse gene alterado para frente. Então, no final desses 13 anos, eles conseguiram, nos últimos 3 anos, não ter nenhum caso de estenose subaórtica. Então, eles reduziram drasticamente, né, o diagnóstico dessa cardiopatia e também eles mantiveram o nível de consanguinidade, ou seja, o cruzamento entre animais que têm parentesco próximo, bem baixo. Porque a gente sabe que isso é um fator que pode piorar, né, a passagem desse gene alterado para frente. E como é que a gente pode, então, fazer a prevenção dessas doenças, que é mais importante do que a gente tratar? Primeiro, fazer a avaliação cardíaca antes de fazer o cruzamento, para a gente evitar que isso seja passado para frente. Se a gente não... O outro animal não é nosso, então é importante a gente solicitar que o parceiro que vai acasalar com o nosso animal também tenha um laudo. Porque só no boca a boca, nem sempre a gente pode confiar. Se a gente tiver um cão ou outro cão que tem diagnóstico ou de estenose subaórtica, ou de cardiopatia dilatada, ou de alguma outra doença que não seja do coração, que a gente sabe que tem um fator genético envolvido, não cruzar. Então, tirar esse animal de cruz. Evitar também a consanguinidade. Então, animais que tenham parentesco próximo não podem cruzar. E também compartilhar, registrar, sempre que tiver algum tipo de alteração. Porque isso é importante, isso que vocês estão fazendo aqui agora é muito importante, gente. De vocês trocarem figurinha, né? De vocês conversarem e também de vocês se conscientizarem em relação à saúde desses animais. Vocês conhecem o Clube dos Terra Novas do Reino Unido? Conhece, Vanessa? Eu descobri também preparando essa aula, eu achei muito legal. Até deixei o site deles aqui para vocês. O site deles é muito bacana, tem muita informação sobre a raça. Muito rico, assim, eles são muito grandes, pelo que eu vi, né? E lá eles também colocam vários links de outros clubes de Terra Nova em várias outras partes do mundo. Então, esse daqui é basicamente um clube de Terra Novas do Reino Unido. E aí, o que eles fazem? Eles colocam ali várias características que são esperadas no animal saudável dessa raça. E tem várias outras coisas no site também. Mas ali eu encontrei uma parte voltada para a triagem dos animais que vão acasalar. Então, eles colocam como se fossem regrinhas para todo mundo seguir para ajudar a fortalecer a raça. E também isso existe em vários outros países do mundo. Então, tem na Austrália, tem no Canadá, tem Estados Unidos. Estados Unidos. Na Austrália, eu vi que tem três grupos. Então, é muito legal isso. Então, agora que vocês estão começando, isso quer dizer, eu acho que vocês não estão começando, mas talvez vocês possam oficializar também e começar a criar alguma coisa brasileira, de fato, né? Eu achei muito legal. Então, o que eles propõem ali é um documento oficial que também foi auxiliado por médicos veterinários para ajudar a evitar que essas doenças se propaguem. Então, o que eles recomendam? Que essa triagem cardíaca seja obrigatória para os reprodutores. Então, não pode reproduzir sem fazer um check-up antes. Quando que eles recomendam fazer essa triagem? Por que eles recomendam a estenose subaórtica fazer depois de um ano? Lembra que eu falei que a estenose subaórtica acontece quando eles nascem, certo? Nasceram, já tem aquela alteração, mas essa alteração ela vai ficando cada vez mais evidente nos primeiros meses de vida. Então, eles propõem que essa triagem seja feita depois de um ano. Então, deu um ano, você já pode fazer aquela avaliação, porque se tiver estenose subaórtica, aí ela vai aparecer. A cardiopatia dilatada, como ela é uma doença que a gente vê naqueles animais adultos ou idosos, então a gente não precisa fazer tão cedo.
né? Então a gente faz ali com 1 ano, por exemplo, e depois pode ir acompanhando anualmente ou a cada 2 anos, tá? Para dilatado, eles não colocam de quanto em quanto tempo, mas isso é uma recomendação nossa, né? De cardio. Anual ou a cada 2 anos, especialmente ali depois dos 5 anos de idade. Como que eles recomendam fazer a triagem lá no Reino Unido? Tem que ser feita por cardiologista e tem que incluir a avaliação clínica e aqueles 2 exames que eu comentei, o ecocardiograma e o eletrocardiograma. E precisa de laudo. Não adianta ficar só no boca a boca, porque isso você vai precisar apresentar depois. E também eles ressaltam bastante a importância do pedigree e de você evitar de fazer acasalamento entre pacientes que tenham, pacientes não, entre cães, né, que tenham parentesco muito próximo. Então, para finalizar, eu queria ressaltar, né, o quanto que é importante a gente avaliar a saúde cardíaca com exames antes da gente fazer realmente a procriação. E sempre que a gente tiver laudos, a gente ser transparente em relação a isso, tanto com o parceiro que vai fazer o cruzamento, quanto com alguém que vai comprar, ou enfim. E também isso que vocês estão fazendo, a educação continuada, né? De vocês se unirem cada vez mais e crescerem cada vez mais. Porque quando a Vanessa me convidou, eu achei muito legal, gente. Se todos os tutores e criadores de raças fizessem isso que vocês estavam fazendo, muitas doenças que a gente diagnostica todos os dias, elas existiriam muito menos. Porque não são só os terranovos, que nem eu comentei com vocês, são os boxers, são os dobermans, golden, labrador e os cães de porte pequeno também. Spitz, nossa, tanto de cardiopatia que a gente pega em Spitz. Então, se outros criadores fizessem o que vocês fazem, né, e tutores também, isso ajudaria muito esses animais. Então, o exame preventivo salva vidas e acaba fortalecendo ainda mais a criação dessa raça. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Tá levando rabada na cara. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Se tiverem dúvidas ou se surgirem dúvidas depois, estarei sempre à disposição, tá bom? Esse aqui é o nosso Instagram da Cardiopet Care, ou o e-mail da Cardiopet Care, ou o meu e-mail também. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Ela tá falando palma. Deixa ela falar. Eu já ouvi muitos criadores que acabam se fiando somente na auscultação do cão. Auscultei, não tem alteração, tá tudo ok. A importância de realmente partir pro ecocardiograma, que é o exame mais complexo, onde você consegue visualizar tudo e te dar mais segurança do dado. Exatamente. Por quê? Isso que você falou foi ótimo, Vanessa. A auscultação, na estenose subaórtica, que é aquela cardiopatia congênita, ela muitas vezes consegue ajudar a detectar, porque geralmente esses animais têm um sopro alto, bem audível. Só que, se eles têm uma estenose leve, é como se você estivesse colocando o dedo bem pouquinho ali na boca da mangueira. Então, às vezes, o sopro não é um sopro tão alto assim. E aí você pode estar propagando esse gene ali pra frente. Então, por isso que o ecocardiograma acaba sendo melhor do que a auscultação. Ele não exclui a auscultação, mas a gente tem que juntar ali todas as peças. Né? Pelo menos na raça terranova, o que acontece é o seguinte: as pessoas elas ficam muito fixadas no controle, a displasia, e a parte cardíaca ela fica esquecida. Sim. Entendeu? Então, são pouquíssimos realmente os criadores no Brasil que fazem o controle da parte cardíaca, que é fundamental e muito importante. Sim. Então, se, por exemplo, chegar algum momento que vai existir aquelas regrinhas que existe, por exemplo, no Reino Unido, então isso vai ser regra e ponto final. E daí todo mundo tem que seguir, né? Então, muito bonito isso que vocês estão fazendo. Parabéns pra vocês. Obrigada mais uma vez. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Aquelas tosses que podem ser sintomas de problema cardíaco, tem algum padrão específico de tosse? É contínuo, é esporádico, aumenta, piora? Como é? Então, essa tosse, ela acontece um pouco menos nos cães de porte grande, mas pode acontecer. A gente vê ela bastante em cães de porte pequeno. Por quê? Os cães de porte pequeno, além de predisposição para doença cardíaca, que é aquela que eu comentei com você, eles também têm muita predisposição para doença respiratória. E aí, muitas vezes, elas acontecem ao mesmo tempo. E aí, um paciente que tem o coração aumentado,
E aí o que acontece é que o átrio esquerdo, que é uma partezinha ali do coração, ele passa muito perto de um brônquio. Então, quando esse átrio esquerdo fica muito grande, ele fica cutucando esse brônquio. E aí, se é um animal que já tem uma doença respiratória, então isso vai predispor ainda mais a tosse. Mas a tosse não é um sintoma de uma doença cardíaca. Pode ser. Pode ser. Pode ser, porque quando eles têm aumento do átrio esquerdo, ele pode ficar cotovelando ali o brônquio. Então, isso pode acontecer, mas é menos comum em cães de porte grande, mas pode acontecer também. Constante, é uma tosse constante. Geralmente, quando eles estão naquela fase mais avançada, ela vai progredindo a sua frequência. Então, são aqueles animais. Às vezes chega pra gente no consultório o tutor falando: olha, ele tosse a noite inteira, ele não dorme, eu também não dormo, eu acordo junto, ele não consegue fazer mais nada durante o dia inteiro. E é um animal que já está na idade muito avançada. Então, pode acontecer. E geralmente é uma tosse seca, que não sai secreção, né? Não sai nenhum tipo de Engasgasse, se tivesse é como se fosse um engasgo. Tanto que muitos tutores acham que é engasgo. Mas aí, se acontece de forma esporádica, pode ser só um engasgo mesmo, ou alguma alteração aqui em traqueia. É, porque ela começou a ter isso, quando às vezes ela dá esse engasgo. Só 2 vezes. Umas 2 vezes no dia, assim, ela faz como se Sim. faz umas 2 vezes e para. Mas a gente já chegou a fazer eletro nela, tudo, e a princípio não tinha nada. Mas tem que fazer de novo. E aí, o que a última veterinária falou é que pode ser que ela tenha só alguma restrição na traqueia, né? Sim. E aí dá isso daí. Eles podem ter, especialmente o colapso de traqueia, ou podem ter alteração pulmonar também. Bronquite, asma também pode acontecer com eles, né? Mas também eles podem ter alteração de traqueia. Vocês percebem que é mais quando puxa a coleira? Não, mas ela Deitada. tá deitada em no casa. dormindo, no caso de boa, ela falou, Mas não cansa mais rápido. Não, isso não. Aqui ela fica bem separada, não vai cansa. Ou, por exemplo, ela tá aqui desde sexta, ela não fez uma vez. Às vezes em casa ela faz. Então. Pode ser tanto uma alteração respiratória, mas pode ser cardiológica também. Eu tenho uma poodlezinha de 17 anos. E vira e mexe ela tosse, né? Vira e mexe. E aí, ela assim, faz o dia inteiro, por favor, de verdade. E eu perguntei pra veterinária, ela falou pra mim, dela, pela raça, pela idade, ela falou, muito provavelmente ela tem o coração dilatado e é como se o coração fizesse cosquinha na traqueia dela. Então, tipo, ele vai bombeando, faz a cosquinha, é onde ela tosse, é isso mesmo? Na verdade, não necessariamente na traqueia, mas é num brônquio, que é depois da traqueia. Mas ele pode acontecer isso. O poodle, ele é muito predisposto àquela cardiopatia que eu comentei antes, que é aquele problema na válvula mitral. E aí, se ela já tem aumento do coração por causa desse problema, isso pode ser por causa do coração, mas pode ser também uma alteração só na traqueia. Eu tinha um poodle também, e o meu tinha colapso de traqueia, que é bem comum em cães, né? Que a traqueia é esse tubo aqui que leva o ar até os pulmões, ela é feita de vários anéis de cartilagem. Ela parece, sabe aquela mangueira de máquina de lavar? Ela parece aquilo. E o ideal é que ela seja rígida. Nesses cães, ela acaba sendo um pouquinho mais mole do que o normal. Ou, nos casos mais avançados, ela pode ser muito mais mole. E aí, o que acontece? Quando a gente aperta aqui, ou dependendo do jeito que o animal fica deitado, ou se ele respira muito rápido, que entra e sai o ar muito rápido, ela pode fechar um pouquinho de tamanho. E aí, ele responde tossindo. Então, pode ser um problema na traqueia, mas pode ser uma alteração cardíaca também. Daí, para diferenciar, é fazendo o exame físico e também fazendo exames, né? Raio-X, ecograma e tudo mais. Engasgar sempre que toma água, pode ser desse colapso também. Pode ser do colapso também. A nossa Golden, ela faz ela até hoje não se toma água. É que Golden também, né, gente? Golden é tudo estabanado também, né? Desesperados. Mas pode ser sim. E aí o colágeno ajuda. Pode ajudar. Em alguns animais, na verdade, a condroitina e glicosamina também, né? Em alguns animais ajuda, em alguns animais não faz muita diferença. Mas vale tentar. Né? Tem alguns suplementos já que vem em pet shop e tal, que isso tem bastante. Agradecimento? Agradecimento? Eu não sabia que ia ser transmitido ao vivo, senão eu tinha mandado pra minha família. Eles adoram, eles ainda ficam comentando, quando tem coisa ao vivo assim, eles ficam comentando, são meus maiores fãs. Tá bom. Então, a gente gostaria de agradecer. A palestra foi fantástica, agradecer a disposição de estar aqui com a gente. E foi muito especial. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigada.
Ai, prazer foi meu. Que lindas! Amei. Ui, 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 ui.